Eu recebo em nome de Jesus. Escreva isso aqui nos comentários. Eu sei que tudo isso vai passar. Inclusive a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua tristeza. Um dia tudo isso vai passar. Se a nossa vida se resume somente a esse tempo aqui na Terra, nós não teríamos sentido nessa vida. A vida é mais do que isso, meu irmão. A vida é mais do que isso, minha irmã. Essa é uma palavra que serve de esperança para você, que tem vivido uma vida, muitas vezes, com dificuldade, uma vida pelejada, uma vida miserável, uma vida onde você somente tem experimentado dor, perdas, luto, tristeza. Haverá uma vida eterna para você desfrutar. E essa também é uma palavra de esperança para aqueles que tiveram que se despedir de pessoas amadas. Ele partiu para a vida eterna. Ela partiu para a vida eterna. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Por isso que eu estou pregando essa palavra aqui, para que muitas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu vou relatar um comentário colocado aqui pela Ladjane Santos Moraes, porque ela tornou público aqui nos comentários. Ela colocou assim, ó: estou vivendo um período difícil, pastor. Há 1 mês meu marido me deixou. É difícil a separação, mas o pior é cuidar de nosso filho autista sozinha. Orem por nós, por favor. Irmã Ladjane, conte com a minha oração. Conte com a minha intercessão. E conte com a oração dessas pessoas que estão nos assistindo aqui também. Tem irmãs e irmãos muito amados, muito queridos aqui, que oram uns pelos outros. Eu peço que você que está me assistindo deixe uma mensagem de esperança, de fé para a irmã Ladjane. Amém? Em nome de Jesus. Eu coloquei aqui, ó, Ladjane Santos Moraes. Estou orando por você. Você vai vencer esse deserto, em nome de Jesus. Você vai vencer esse deserto. Amém? A vida é passageira. A vida é passageira. Se nós vivermos 100 anos, nós podemos glorificar a Deus. E eu acho interessante que eu estava vendo algo sobre as lembranças. Você sabe o nome da sua avó, do seu avô? Talvez você saiba o nome da sua bisavó, do seu bisavô, talvez. E com certeza você não sabe o nome da sua tataravó, do seu tataravô. O que eu quero dizer com isso? Daqui a algumas gerações, daqui a 2 ou 3 gerações, ninguém vai lembrar sequer o seu nome. A não ser que você seja uma grande figura da história, da arte, da cultura. Mas daqui a 2 ou 3 gerações, ninguém se lembrará sequer do seu nome. Essa palavra ninguém quer receber, né? Ninguém diz assim, amém, glória a Deus. Mas essa é a verdade, irmãos. A nossa vida é finita, a nossa vida não é infinita. A nossa vida aqui na terra. Por isso que nós entendemos, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente crê em Deus,
quando nós cremos em Jesus, esse tipo de conversa que eu estou tendo aqui hoje com você é um alento para quem crê na vida eterna. Porque se eu viver com a ideia fixa de que a vida é somente isso aqui e acabou, eu vou ser uma pessoa muito ansiosa, eu vou ser uma pessoa muito frustrada. Que sentido teria tudo isso aqui? Toda essa jornada que eu estou passando, toda essa bagagem, emocional, cultural, espiritual que eu estou adquirindo, depois vai tudo para debaixo da terra e acabou? Não, eu tenho uma boa notícia para você. Deus nos garante vida eterna. Por isso, o tesouro que Ele nos convida a acumular está diretamente ligado à nossa salvação e ao nosso relacionamento com Deus. A vida eterna é o maior presente que nós recebemos quando nós cremos em Jesus. Quando você crê em Cristo, quando você crê em Jesus como o Filho de Deus, como o Senhor e Salvador da sua vida, você receberá a vida eterna. Amém? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus não morrerá, mas receberá a vida eterna. Ah, pastor, eu conheço gente que acredita em Jesus e morreu. Ele morreu a morte física, mas a morte que João está falando aqui é a morte espiritual. É a morte que vem depois da morte. O nosso corpo é pó, é limitado, é finito. A Bíblia diz assim, que o homem foi feito do pó e ao pó voltará. Essa é uma verdade incontestável. A morte é uma verdade incontestável. Acredite você em Deus ou não. Eu sei que tem gente que crê em Deus, tem gente que crê no universo, numa energia cósmica, mas a morte é uma verdade que une todas as religiões, as crenças. Nós que somos cristãos, cremos numa vida depois da morte. Então, se você crê que depois da morte haverá vida, que tal você garantir a sua passagem para a vida eterna, entregando a sua vida para Cristo? Tudo isso que você está correndo atrás aí é importante, eu sei. Você precisa de dinheiro, você precisa do seu trabalho, da sua produtividade, do seu celular novo, da sua roupa bacana. Amém, glória a Deus. Mas saiba que isso não é o fim de tudo. Isso não é o que mais importa na vida. Os bens terrenos são passageiros, irmãos. A segurança e a vida eterna são permanentes. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu assim: o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. Em Romanos 3, Paulo fala isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6, 23 ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa fé em Jesus nos garante que, mesmo diante da brevidade da vida, nós receberemos a promessa de algo eterno,
duradouro, infinitamente mais relevante do que essa vida que nós temos aqui agora. Amém? Se você crê nessa palavra, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Receba Jesus no seu coração. Receba Cristo no seu coração. Eu sei que muitas vezes você tentou preencher o vazio aí dentro da sua alma com o sexo, com as drogas, com o jogo, com, não sei, com a tecnologia, com as redes sociais, com um monte de coisas. E aí você deita a sua cabeça no travesseiro, você percebe que aquele vazio ainda está dentro de você. É porque falta você beber dessa água viva que é Jesus. Aquele que beber da água que Jesus lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que ele beber se tornará dentro dessa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é uma alegria momentânea. Não é uma alegria passageira. Não será uma alegria que, quando o dinheiro acabar, a alegria também vai acabar. Não será uma alegria que, quando o casamento fracassar, a alegria vai acabar também. Eu já celebrei vários casamentos e é maravilhoso. Aquele momento ali em que os noivos, estão se unindo, fazendo uma aliança de amor, construindo uma vida juntos, e glória a Deus por isso. Eu acredito no casamento, eu acredito nessa instituição criada por Deus que é o casamento. Mas eu recebo centenas de mensagens dizendo assim: pastor, meu casamento acabou, a minha vida acabou. Não, ainda que o seu casamento tenha acabado, a sua vida não acabou. Porque a proposta de Deus, a vontade de Deus para a sua vida não é apenas um casamento, mas é que você desfrute da vida eterna ao lado dele, ao lado de Jesus. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Pastor, eu tinha um emprego há mais de 20 anos numa empresa, me mandaram embora. Acabou tudo para mim. Não, não acabou. Não acabou. Muitas vezes Deus usa até mesmo as circunstâncias para nos fazer aproximar dele. Quantos de nós estamos aqui hoje buscando a Deus, servindo a Deus, porque passamos lá atrás por um momento de dor, de dificuldade, de angústia, de perda. Tivemos que passar pelo vale, às vezes o vale da sombra da morte, para nos aproximarmos de Deus, para conhecermos a Deus. Quantas pessoas? Pessoas às vezes famosas. Eu estava vendo a entrevista de um jogador, eu acompanho futebol, eu sou meio vidrado em futebol. Um jogador que tinha muito dinheiro, que foi campeão em muitos clubes por onde passou, e seleção brasileira. E ele falou: mas havia um vazio dentro do meu coração que eu não conseguia entender. E quando ele entregou a vida dele para Cristo, ele foi plenamente satisfeito, feliz. O dinheiro agora já não importava mais tanto para ele. A carreira já não importava. O reconhecimento, a fama. Essas coisas não comovem Deus, não, irmãos. Multidões não comovem Deus. Às vezes eu vejo pessoas que vão pregar e vê aquela multidão assim, e fica empolgada com a multidão, Multidão não empolga Deus, não. O que empolga Deus, sabe o que é? Arrependimento. É quando você se arrepende dos seus pecados. É quando você para refletir na sua vida, através de uma reflexão como essa aqui, e você percebe que precisa de algo mais. Que aquilo em que você está apostando todas as suas forças é ilusório,
é passageiro. É nesse momento que o Espírito Santo sopra aos seus ouvidos que você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Espírito Santo de Deus, nos ajude a entender essa verdade que nós ouvimos aqui hoje. Ensina-nos, Pai, a não focar, a não acumular tesouros aqui na terra, porque aqui tudo é passageiro, tudo é vulnerável. Que possamos focar naquilo que é eterno, que possamos colocar o nosso coração nas coisas do alto, lá onde a traça, a ferrugem e os ladrões não podem tocar. Queremos valorizar o teu reino, buscar viver em amor, em justiça, com generosidade e com fé, porque cremos que esses são os verdadeiros tesouros que vão permanecer para sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o nosso coração esteja firmado em Ti. Coloque tudo nas mãos de Deus. Eu vou ser muito claro com você. Tudo aquilo que você coloca nas mãos de Deus, você pode ter certeza, é impossível de se frustrar. Provérbios 16, versículo 3, diz assim: confia ao Senhor todos os teus sonhos e tudo o que você for fazer. A Bíblia nos assegura que você será bem-sucedido quando confia as suas obras a Deus. Isso nos dá uma certeza incrível de que, ao colocarmos nossas vidas nas mãos do Senhor, Ele é poderoso para fazer além do que podemos pensar ou imaginar. Mas para que isso aconteça de verdade, nós precisamos fazer a nossa parte. E uma das nossas responsabilidades é deixar para trás os pesos que carregamos desnecessariamente. Não aceite mais viver uma vida escrava de sentimentos que te adoecem e te aprisionam. O esgotamento, a sensação de cansaço mental e emocional é o resultado de carregar fardos que não foram feitos para nós. Muitas vezes, sem perceber, acumulamos coisas dentro de nós que não deveríamos ter mantido. E esses fardos, com o tempo, tornam-se simplesmente insuportáveis. É preciso ter a coragem de reconhecer quando estamos carregando algo que não nos pertence, algo que já deveria ter sido deixado para trás. Isso inclui mágoas antigas, traumas não resolvidos, culpas que guardamos no nosso coração e até ressentimentos que acumulamos ao longo do tempo. Esses pesos, se não forem liberados, sufocam nossa alegria, drenam nossa energia e nos impedem de viver plenamente a vida abundante que Deus preparou para nós. Quantas vezes nos apegamos a dores, mágoas e ressentimentos do passado, permitindo que esses sentimentos pesados definam quem somos e moldem a nossa forma de viver. Isso precisa acabar, porque essa definitivamente não é a vida que Deus planejou para nós. Deus deseja que vivamos em liberdade verdadeira, em paz profunda e com o coração leve e alegre. Quando seguramos esses pesos invisíveis, estamos, na verdade, nos distanciando do propósito divino que Ele tem para cada um de nós. Estamos limitando o que Deus pode fazer em nossas vidas, porque ficamos presos em um ciclo de sofrimento, ao invés de confiar e entregar tudo em suas mãos. Você precisa se libertar dessas correntes invisíveis que te prendem no passado e confiar que nas mãos de Deus toda dor pode ser transformada em força e toda mágoa em aprendizado. A palavra do Senhor nos chama a lançar sobre Jesus todas as nossas ansiedades. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, está escrito: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso significa, irmãos, que nós não fomos criados para carregar esses fardos sozinhos.
Deus não quer que enfrentemos nossas lutas apenas com as nossas próprias forças. Ele está conosco, pronto para aliviar nossos fardos e nos dar o descanso que tanto precisamos. Então confie e entregue tudo nas mãos dele, porque ele se importa profundamente com você e cuida de cada detalhe da sua vida. Você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. No final dessa mensagem, eu tenho um convite muito especial para você. Então, coloque aqui também o seu pedido de oração nos comentários. Vamos buscar juntos essa transformação que Deus tem e quer para a nossa vida. Olha só, tem uma coisa muito importante que você precisa entender. Perdoar não tem a ver com o outro. Perdoar tem a ver com você e com a sua liberdade. Muitas vezes nós achamos que perdoar é libertar o outro da culpa ou das consequências, mas na verdade é a nossa própria liberdade que está em jogo. Se você não perdoa, quem sofre é você. Se você guarda mágoa, quem carrega esse peso é você. Quando perdoamos, somos nós que nos libertamos das amarras que nos prendem ao passado e às feridas que insistimos em manter abertas. A própria Bíblia nos ensina que devemos perdoar assim como Deus nos perdoa. Em Mateus capítulo 6, versículo 14, está escrito: "Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará." Quando perdoamos, estamos liberando a nós mesmos para sermos curados por Deus. E ao sermos curados, nos preparamos para o futuro que Ele tem para nós. Perdoar é um ato de fé e confiança em Deus. É acreditar que Ele é justo e que cuidará de tudo, inclusive das pessoas que nos feriram. Quando escolhemos perdoar, estamos dizendo a Deus que confiamos nele para nos curar e para cuidar de qualquer injustiça. Essa confiança nos liberta, nos permite seguir em frente com o coração leve e aberto para as novas bênçãos que Deus tem preparado. Precisamos ser sábios em escolher para quem abrimos nosso coração. A Bíblia diz que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas no mundo de hoje vemos muitas pessoas que se alegram com o sofrimento dos outros e choram quando deveriam estar felizes por você. Precisamos ter cuidado com quem compartilhamos nossas dores, pois nem todos têm o coração puro para nos apoiar. Abrir-se para a pessoa errada pode apenas intensificar a nossa dor e nos afastar da cura que Deus quer realizar em nossas vidas. A sabedoria em escolher nossas companhias e em quem confiamos nossos sentimentos é muito importante. Deus nos ensina a sermos cautelosos, para não lançarmos nossas pérolas aos porcos, porque Ele sabe que nem todos que estão ao nosso redor têm boas intenções. Quando somos seletivos com quem compartilhamos nossos sonhos e dores, estamos nos protegendo e garantindo que a nossa jornada de cura e crescimento não seja interrompida por influências negativas. A vida é curta e muitas vezes passamos por ela sem realmente enfrentar aquilo que nos fere. A dor é algo que todos experimentam, mas é necessário que a reconheçamos para que possamos ser curados. Não adianta fingir que está tudo bem, quando por dentro estamos despedaçados. A cura só virá quando lidamos com o que nos atormenta, quando permitimos que Deus complete a obra em nossos corações. Não podemos fluir em nossa plenitude se estamos presos a dores não resolvidas. Reconhecer nossa dor não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é um ato de coragem. Quando nos permitimos sentir e enfrentar o que nos machuca, abrimos espaço para a cura de Deus. E essa cura é profunda, verdadeira, capaz de transformar nossas feridas em cicatrizes que contam uma história de superação e de vitória. Sabe, irmãos,
Às vezes, é exatamente nas provações que experimentamos as maiores revelações de Deus. Os desertos da nossa história, aqueles momentos de caos e dificuldade, muitas vezes são o período em que conhecemos uma face do Criador que antes não havíamos visto. É nesses momentos de desafio que Deus se revela de maneira mais profunda, mostrando-nos que Ele está conosco mesmo nas tempestades. Esses momentos difíceis são oportunidades para aprofundarmos nossa fé e confiança em Deus. É no meio da tempestade que aprendemos a depender completamente dele, a reconhecer que nossa força não é suficiente, mas que a graça de Deus nos sustenta. E quando saímos do outro lado, mais fortes e mais próximos de Deus, percebemos que o deserto foi necessário para nos moldar, para nos tornar a pessoa que Ele quer que sejamos. Entregue tudo nas mãos de Deus, inclusive as dores do passado, as feridas que há tanto tempo têm condicionado você a viver de certa forma, a viver uma vida limitada. Permita que Deus renove totalmente a sua vida, sua mente e o seu caminhar. Ele vai mudar tudo, Ele pode mudar tudo. Creia nisso. Qual peso você tem carregado que deveria ter sido deixado para trás? O que está impedindo você de viver plenamente o que Deus tem para a sua vida? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Confie, entregue e veja o que Deus fará. Ele é fiel e Ele está esperando apenas que você dê o passo de fé para transformar sua vida completamente. Nesse momento eu vou orar por você. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não quiser escrever de forma detalhada, coloque apenas a área da sua vida que você precisa que Deus restaure. E escreva pela fé a seguinte declaração: minha vida está nas mãos de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelo fôlego de vida que está nos nossos pulmões. Obrigado por abrir os nossos olhos nesta manhã, nos dando mais uma oportunidade. Cada dia, Senhor, que despertamos é uma nova chance concedida. Somos gratos por isso, mesmo sabendo que não somos merecedores. Mesmo assim, o Senhor escolheu nos dar uma nova chance. Nós nos aproximamos de Ti com os nossos corações quebrantados e com muitas dúvidas, em busca de respostas. Mas eu creio, meu Deus, que à medida que essa irmã e esse irmão ouviram essa palavra, o Teu Espírito Santo trouxe luz, paz e tranquilidade, para que eles possam saber qual é a melhor coisa a ser feita. Que tudo aquilo que não foi dito por mim nessa mensagem seja dito pelo Teu Espírito ao coração e à mente dessa pessoa que me ouve. Pois o Senhor conhece a vida de cada um mais profundamente do que qualquer outra pessoa no mundo. O Senhor nos conhece desde antes do início dos tempos. Muito antes de sermos formados no ventre de nossas mães, o Senhor já nos conhecia. E o Senhor continua ao nosso lado. Senhor meu Deus, tem pessoas que estão me escutando agora com o coração despedaçado. Pessoas cujos sonhos não se realizaram e cujos milagres não aconteceram ainda. É como se o amor delas tivesse sido esquecido, mas o Senhor as faz lembrar agora que nunca se esqueceu delas e nunca se esquecerá. Cada oração feita, cada clamor, seja na madrugada fria ou ao longo do dia, foi ouvido pelo Senhor. Nenhum deles passou despercebido. Nós cremos nisso. Por isso, Pai, eu te peço, toca no coração dessa pessoa que está me ouvindo. Faça com que ela sinta o Teu abraço eterno e poderoso, o Teu amor e a Tua presença, forte e implacável. Que todos os medos sejam substituídos pela coragem e pela ousadia. O Senhor é o leão da tribo de Judá e cremos que o Senhor rugirá com força para afastar os sentimentos ruins que tentam nos impedir de avançar. Apenas com o som da Tua voz, as trevas se retiram
Cremos nisso, cremos no teu poder. Eu peço agora, Senhor, de forma especial, por cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários. Como eu gostaria de poder ler cada um deles. Como eu gostaria de me sentar com essas pessoas, tomar um café, orar junto com elas, chorar junto com elas e nos alegrarmos juntos na tua presença. Seria maravilhoso, Pai. Mas ainda bem que o Senhor proporciona esses momentos aqui, com todas essas pessoas, através da internet, que quando usada de maneira correta, pode ser um instrumento de bênção, de proclamação do Evangelho. Deus, o Senhor conhece a história de cada um e sabe exatamente o que essa pessoa está passando nesse momento. Que o Senhor opere um milagre, um mover sobrenatural na vida dela. Restaura relacionamentos, restaure a saúde, dê ânimo e força. Devolva a alegria e a paz a essa família. Especialmente àqueles que mal conseguem sair da cama. Pessoas que há muito tempo não veem a luz do dia. Vá ao encontro dessa pessoa, Deus. E por meio do teu Espírito, atenda a cada pedido de oração, segundo a tua vontade. E o que não for da tua vontade, que seja removido do coração e da mente de cada um. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, é com muita alegria que eu quero convidar você e o seu cônjuge para o nosso encontro de casais. Casamento firmado na rocha. Vai ser um tempo de renovação, de crescimento e vitórias para o seu relacionamento. Nós vamos falar muito sobre amor, perdão, aliança e a transformação que pode acontecer quando colocamos Jesus no centro do casamento. Prepare-se para viver momentos inesquecíveis juntos, fortalecer a sua união e construir uma base sólida em Cristo. Não perca essa oportunidade de transformar o seu relacionamento. A sua família é o seu maior patrimônio. Invista nela. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link para você clicar, receber todas as informações e garantir a sua vaga. Não demore muito porque as vagas estão sendo preenchidas rapidamente. Compartilhe essa mensagem porque ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Com Jesus, você vai conseguir. Eu declaro que esse vai ser um dia de bênçãos na sua vida. Eu profetizo que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Receba a promessa de Deus para este dia, meu irmão, minha irmã. Em Romanos 8,37 está escrito: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Com Jesus, em Jesus, você vai vencer. Creia nisso. E se você crê realmente, declare pela fé aqui nos comentários: eu sou mais que vencedor. Amém? E deixe que essa afirmação de fé ecoe dentro de você. O inimigo não vai te parar, porque você está com Cristo. Você está em Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você está chegando aqui hoje e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Junte-se a essa grande comunidade de pessoas que tem buscado a Deus todos os dias, através da leitura da palavra e da oração. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente já começa o dia com o coração pesado, com a mente sobrecarregada, o corpo exausto, tendo que reunir forças para simplesmente levantar da cama. Se você está passando por isso, é com você que Deus quer falar hoje. Talvez você esteja se sentindo afastado de Deus, justamente por estar com esse peso tão grande nas costas, e você se sente ingrato,
pois mesmo com essa nova oportunidade, por esse novo dia estar começando, você não se sente feliz, porque existem problemas muito grandes na sua vida, existem situações que você perdeu o controle, mas eu quero te dizer que Deus está do seu lado. É isso que a palavra dele diz em Salmos 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Antes de continuar a mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Pense na situação que mais tem te incomodado. Pense na dor que você tem sentido, em alguma coisa que tem entristecido você, e entregue tudo isso nas mãos de Deus, no altar de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo, para que esse dia que está começando na vida dele, na vida dela, seja um dia abençoado. Que ela seja fortalecida pelo Senhor, que ela seja cheia do Espírito Santo, que o inimigo não consiga pará-la e que toda arma forjada contra ela não prospere, porque eu sei que ela não caminha sozinha e eu sei que o Senhor está aguardando, a protegendo. Eu te agradeço por esse dia que acabou de começar, meu Pai. Obrigado por abrir os nossos olhos, por ter nos dado o ar que respiramos e por ter nos concedido mais um dia de vida na Tua presença. Nós sabemos que cada novo dia é uma oportunidade para recomeçarmos, para vivermos os Teus sonhos e os Teus planos. Mas nós sabemos que no dia de hoje, enquanto nos levantamos da nossa cama, o inimigo trama contra nós. Ele prepara as armadilhas contra a nossa vida, através das tentações, dos problemas, das dificuldades. Mas nós cremos no Teu agir, cremos na Tua provisão. Ó Deus, eu quero declarar pela fé que as forças malignas não têm poder sobre a vida dessa pessoa que está me escutando. E eu declaro que ela terá um dia abençoado, uma semana abençoada, uma semana de vitória, de superação e de milagres. E é por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que eu quero compartilhar hoje está no livro de Josué, capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. Olha o que diz. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar por onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde for. Irmãos, assim que o nosso dia começa, são tantos compromissos, tantas coisas, tantas pendências para resolver. Logo no início do dia, tanta ansiedade e angústia, que é muito comum a gente se ver perdido no meio disso tudo. E nós também, muitas vezes, nos sentimos afastados de Deus. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Nada te separa do amor de Deus. Não tem sentimento ruim, nem aperto no peito, nem escuridão, nem inveja que sejam capazes de tirar o propósito de Deus da sua vida. A sua vida está nas mãos do Senhor e o propósito dele ainda existe. E é nesse propósito que você deve confiar, sabendo que o Deus que te chamou
é fiel para cumprir todas as suas promessas. Lembre-se, Deus não te chama para uma jornada que Ele não te preparou para enfrentar. Então, enquanto você se prepara para esse novo dia da semana, faça isso com a certeza de que o Senhor está à frente, abrindo caminhos, removendo barreiras e iluminando seus passos. Tenha um coração grato e cheio de esperança, lembrando que cada amanhecer é um sinal da fidelidade de Deus. Não apenas sobreviva a esta semana, mas viva plenamente, sabendo que cada momento é uma chance de testemunhar as maravilhas que Deus pode realizar na sua vida. Amém? Nesse momento eu quero orar por você e pelo pedido de oração que você escreveu aqui nos comentários. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por esse dia, por essa semana, por essa palavra que o Senhor liberou sobre a nossa vida hoje, que nós possamos tomar posse dela pela fé. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, Deus, pelas nossas falhas, pela nossa incredulidade, pelo nosso egoísmo, pela nossa inveja, pelas mentiras que saem dos nossos lábios. Nós nos afastamos de Ti com muita facilidade e usamos qualquer desculpa para vivermos do nosso jeito, fazendo apenas aquilo que nos agrada. Mas reconhecemos que a Tua graça é necessária em nossa vida. Somos totalmente dependentes do Teu amor, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Essa pessoa que muitas vezes está sem forças para orar, para prosseguir na sua caminhada. Essa pessoa que sente como se os laços da morte estivessem cercando ela por todos os lados. Que o Senhor nos conceda o Teu livramento, que o Senhor nos conceda o Teu perdão, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Que o Senhor coloque em nós a alegria e a paz que só o Teu Espírito podem nos dar. Contempla cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários, Deus, e atende a cada um segundo a Tua vontade. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 31, está escrito: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Irmãos, é interessante pensar na nossa trajetória, em todos esses desafios que enfrentamos todos os dias e na maneira como Deus se mantém fiel ao nosso lado em cada momento. Nos piores momentos, Deus está conosco, nos consolando e nos chamando para os seus braços, porque sabemos que ali, nos braços de Deus, podemos encontrar conforto, abrigo e consolo. E também nos momentos felizes, o Senhor permanece conosco. Ele participa com grande satisfação e alegria de cada pequena ou grande conquista que vivemos. Só que às vezes algumas situações atingem a nossa vida de maneira tão grandiosa que fica complicado permanecermos de pé. E parece ser quase impossível continuar a caminhar. Na jornada da vida, é inevitável encontrarmos momentos em que as dificuldades vão nos sobrecarregar. Como uma tempestade furiosa que ameaça nos derrubar, essas situações podem surgir de repente, assim como um vendaval impetuoso, abalando as nossas estruturas emocionais e nos deixando sem forças para prosseguir. É nesses momentos de turbulência que muitos questionamentos surgem, nos fazendo duvidar da nossa capacidade e até mesmo questionar a presença e a ajuda de Deus.
Mas é nessa hora de grande desespero que as palavras do apóstolo Paulo ecoam dentro do nosso coração, fortalecendo a nossa fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu e você podemos contar com o apoio incondicional e com a proteção do nosso Senhor. É como se Ele, em sua infinita sabedoria e amor, estivesse nos dizendo: não tenha medo, eu estou com você, eu estou aqui ao seu lado. Deus conhece as nossas dores, as nossas lutas e as nossas angústias mais profundas. O Senhor não apenas está ao nosso lado, mas Ele é o refúgio seguro para a nossa alma cansada. No abraço de Deus nós encontramos a paz que excede todo o entendimento e a força necessária para continuarmos caminhando. Não importa o tamanho dos obstáculos que possam nos atingir, nós podemos enfrentá-los com a certeza de que Deus é maior do que qualquer adversidade. Ele é o farol que ilumina nosso caminho nas horas mais escuras. Em cada passo que damos, Ele caminha conosco, segurando a nossa mão e nos encorajando a não desistir. Olhe para trás e veja quantas vezes o Senhor já te deu vitórias, livramentos. Quantas vezes Ele já te resgatou de situações impossíveis, renovou a sua esperança, restaurou a sua fé. Ele é fiel e a fidelidade de Deus é uma promessa que nunca falhará. Confie nisso, meu querido irmão, minha querida irmã. Não existe força humana ou circunstância adversa que possa nos separar do amor de Deus e do cuidado dele. Mantenha a sua fé e lembre-se de que você não está sozinho. O Deus que criou os céus e a terra está ao seu lado, lutando as suas batalhas e abrindo caminhos onde parece não haver saída. Nesse momento eu quero orar por você. Antes, eu quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai, somos gratos pela Tua palavra e pelo Teu amor. Obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor se revelar a nós de maneira poderosa e nos fazer lembrar que na nossa jornada, por mais difícil que ela seja, nós não estamos sozinhos, porque o Senhor não nos abandona em momento algum. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, por toda a escuridão e maldade que permitimos ter espaço dentro de nós. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor visite essa irmã, esse irmão, essa família, e que o Senhor leve até eles tudo aquilo que eles estão precisando. Contempla, Pai, cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Que o Senhor possa derramar a Tua cura, o Teu amor, a Tua provisão, que o Senhor nos conceda o Teu perdão e que o Senhor possa restaurar essa família que tem sido alvo do inimigo. Que caia por terra toda arma forjada no inferno contra essa casa. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem porque ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Você vai viver um milagre. Deus quer operar um milagre na sua vida. E, na verdade, Deus quer transformar você em um milagre. Deus quer te transformar de tal maneira a ponto de que aquelas pessoas que te conhecem, aqueles que viram a sua trajetória e até aqueles que nem viram e nem te conhecem de perto,
mas que ficam de longe apenas julgando e especulando sobre a sua vida, sejam impactados. Deus quer fazer com que todas essas pessoas fiquem sem palavras quando verem a grande obra que Deus vai operar em você e através de você. A sua vida será um grande testemunho de vitória. E todos vão querer entender o que aconteceu. E quando as pessoas te perguntarem, você simplesmente apontará para Cristo e dirá: toda honra e toda glória seja dada a Deus. Amém? Se você crê que Deus é poderoso para operar um milagre na sua vida, independente de como ela esteja, escreva aqui nos comentários: faça um milagre em mim, Senhor. Faça um milagre em mim, Senhor. Escreva essa oração pela fé. E em seguida coloque também o seu pedido de oração. Se você tem um pedido específico, escreva aqui nos comentários, pois no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. E se você quer continuar sendo abençoado diariamente, tendo o seu coração cheio do Espírito Santo de Deus, com porções diárias da palavra, dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal Minuto com Deus e ative as notificações, pois todos os dias nós estamos aqui empenhados para te ajudar a prosseguir e se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Os membros têm acesso antecipado ao vídeo e também têm acesso ao vídeo no formato compacto. Antes da gente começar a palavra de hoje, eu quero orar pela sua vida. Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado por mais essa oportunidade de recomeçarmos. Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessa irmã e desse irmão que me ouvem agora. E eu te peço que o Senhor mova-se de maneira sobrenatural na vida deles. Abre o coração delas, Senhor, para que a palavra que será ministrada nesse momento encontre morada dentro de cada um. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer uma mudança radical em nossas vidas. Por isso, declaramos a nossa total confiança e a nossa total dependência em Ti. Deus, tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão passando talvez pelo pior momento da vida delas. E muitas têm ido dormir em meio às lágrimas e à tristeza todas as noites. Por isso eu te peço, vá ao encontro de cada um. Sinta a dor deles, Pai. Compartilhe das lágrimas e veja o quão partido o coração dessa pessoa está. E em nome de Jesus, começa a fazer a partir de agora uma mudança interna e poderosa no interior dela. Nós te louvamos por quem Tu és e nós te pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 24 e 25 está escrito: E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. Irmãos, Jesus operou muitos milagres, mas um desses milagres se diferencia dos demais e nos chama a atenção. A cura do cego na cidade de Betsaida. Essa cura aconteceu em duas etapas. Num primeiro momento, Jesus impôs as mãos com saliva sobre os olhos do cego e perguntou se ele estava enxergando. Ao que o homem respondeu: Eu vejo as pessoas como árvores. Mais uma vez, Jesus impôs suas mãos sobre ele e o cego passou a enxergar perfeitamente. Quando Deus opera um milagre na nossa vida, Ele deseja fazê-lo por completo. Aquele homem recebeu uma cura física, mas ele via pessoas como árvores. Muitas pessoas receberam um milagre de Deus, mas ainda não aprenderam a valorizar aquilo que Deus mais ama,
que são pessoas. Claro que o poder de Jesus seria suficiente para curar aquele homem de uma só vez, logo no primeiro toque que ele deu nos seus olhos. Porém, o que talvez fosse profundo ali não era a cegueira daquele homem, mas sim a incredulidade dele ao pedir um milagre de Jesus. Por isso, talvez um toque apenas não tenha bastado. Muitos já foram abençoados em alguma área da sua vida, mas ainda precisam de um segundo toque de Jesus, no seu caráter, no seu temperamento, no seu orgulho, no seu modo de tratar as pessoas, na maneira como se relacionam com o sexo oposto, etc. Não basta ser curado, não basta ter as finanças restauradas ou passar a enxergar as coisas espirituais. Se eu não souber amar ao próximo como a mim mesmo, orar pelos que me perseguem, cultivar um comportamento íntegro, é sinal de que a obra que Deus começou em minha vida ainda não tenha sido concluída. Às vezes precisamos não só de um milagre externo, mas também estamos precisando de um milagre interno. Estamos precisando de uma transformação verdadeira no nosso coração, na nossa mente e na nossa alma. Você quer viver um milagre? Comece a buscar a Deus e o deixe transformar e mudar aquelas áreas da sua vida que há muito tempo você tem procrastinado. Deixe Deus mudar aquilo que você tem carregado dentro de si, mesmo sabendo que tem te prejudicado. Aquele pecado de estimação que até já fez parte da sua vida, mas que no fundo você sabe que está causando a sua destruição. Feche as brechas que o inimigo tem usado em sua vida para te paralisar, para te causar medo e desespero, e busque uma vida de luz nos caminhos do Senhor. Não vai ser fácil não, meu irmão, minha irmã, e eu não vou mentir sobre isso para você. Vai ser uma longa jornada, e você vai precisar ter resiliência e um foco bem definido. Mas mesmo com dificuldades, mesmo com tudo que vier em seu caminho, a única certeza que você tem é a de que o Senhor permanecerá ao seu lado em todo o tempo. Amém? Por isso, hoje, diante dessa palavra, clame a Deus pelo segundo toque que vai te transformar por completo e que vai te colocar no centro da vontade dele. Nesse momento, eu quero orar por você. Antes de orar, eu quero avisar que ainda estão abertas as inscrições para o nosso encontro de casais, casamento firmado na rocha. Dê esse presente ao seu cônjuge no mês dos namorados. Nós estaremos reunidos aqui do dia 28 ao dia 30 de junho em Belo Horizonte, em um final de semana de total imersão na Palavra de Deus. Certamente o seu relacionamento conjugal nunca mais será o mesmo. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link para você clicar e garantir a sua vaga. Eu espero por você. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu grande amor e pela tua misericórdia. Sabemos, Pai, que não somos merecedores, mas ainda assim as tuas misericórdias mais uma vez se renovaram sobre a nossa vida e por isso somos gratos a Ti. Deus, nos perdoe pelos nossos pecados, nos perdoe por toda a maldade, por toda a falta de caráter, toda a perversidade e ganância que alimentamos dentro de nós todos os dias. Te entregamos o nosso coração, pois não queremos sentir mais algumas coisas que nos afastam de Ti. Te entregamos a nossa mente, pois não queremos cometer pecados nem com nossos pensamentos. E te entregamos a nossa alma, porque queremos ser purificados pelo Teu Espírito. Hoje, clamamos pelo Teu toque em nossa vida e te pedimos, faça em nós segundo a Tua vontade, para que, quando as pessoas olharem para nós, vejam a Tua glória refletida em nossa vida. Eu apresento diante do Senhor cada pessoa que está me ouvindo agora e cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Abrace essa irmã e esse irmão
que estão aqui hoje buscando por um milagre, buscando por uma nova vida e por uma transformação completa. Deus, algumas pessoas têm tido noites mal dormidas, têm tido dificuldades de seguir o dia e de fazer as tarefas mais simples, porque estão passando por tempestades que parecem não ter fim. Mostre a eles, Pai, que nada é impossível para Ti e que, estando em Tua presença, vivendo contigo e tendo intimidade com o Senhor, tudo é possível, pois nada é impossível para o Senhor. Entra na família dessa pessoa, Pai. Entra na mente dela, no coração, na alma. Opera uma mudança completa para que ela possa entender que a vida dela é um milagre realizado pelo Senhor. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você que é membro do canal Minuto com Deus aqui no YouTube, tem a versão compacta dessa mensagem na playlist exclusiva para os membros do canal. Você pode entrar lá, baixar a mensagem, compartilhar com os seus contatos do WhatsApp, com os seus grupos e com as suas listas de transmissão. E agora eu convido você a continuar refletindo na palavra de Deus, sendo abençoado e edificado por mais um Minuto com Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 11 está escrito: Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Se quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Irmãos, assim como nossos pais nos disciplinam quando a gente faz alguma coisa errada, Deus também nos corrige quando Ele percebe que nós estamos começando a querer nos afastar da presença dEle. Sabe, quando você sente aquela culpa no seu coração, isso, na verdade, é um ótimo sinal. Isso revela que você é filho de Deus e que o Espírito Santo está te convencendo a voltar para a presença do Pai. Eu sei que isso não é um sentimento agradável, como nós acabamos de ler aqui em Hebreus. O primeiro sentimento é de tristeza, mas depois vem uma alegria por ver que Deus está trabalhando na nossa vida. Ele está nos chamando para viver em santidade. Eu não sei como foi o seu dia ontem ou como será o dia de hoje. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, as tentações, as provações, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus está olhando para você e Ele não vai te abandonar. O Senhor está contigo nos momentos bons e também nos maus momentos. A palavra de Deus é o que te sustenta nos dias difíceis. A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas por alguns momentos, mas ele falhou porque começou a olhar para o lado, para os ventos contrários. Ele viu as tempestades e por causa disso começou a afundar. Talvez você esteja se afundando no pecado, nos vícios, em coisas que não agradam a Deus. Mas você pode fazer como Pedro. Você pode clamar: Mestre, socorre-me. Socorro, Jesus. E a Bíblia diz que no momento em que Pedro orou, Jesus demonstrou sua misericórdia e o salvou. Porque Jesus não veio para nos condenar,
para apontar os nossos pecados. Ele veio para carregar os nossos fardos. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2, diz que se nós vermos alguém fazendo alguma coisa errada, nós não devemos julgar essa pessoa, mas nós devemos dar a ela o suporte. Devemos carregar os fardos uns dos outros, porque foi isso que Cristo fez por nós. Jesus estendeu a mão para Pedro e o trouxe de volta. Pense agora no quanto você está distante do Senhor. E lembre-se de uma coisa: você só vai ser forte se estiver unido com Deus. Deus se importa sim com as suas falhas, mas sabe com o que Ele mais se importa? Quando você não o busca, quando você não busca a presença dEle. Aí sim Deus começa a se preocupar. Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Senhor, meu Deus e Pai, eu coloco diante de Ti a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora, Pai, com o coração apertado, porque o Senhor falou conosco. O Senhor derramou da Tua graça nesse momento sobre nós. Eu peço que o Senhor visite essa pessoa que teve uma semana tão conturbada, uma semana na qual o inimigo a pressionou de todos os lados. O inimigo soprou ventos contrários sobre ela, mas o Senhor a livrou. O Senhor nos concedeu livramento. O Senhor abençoou. E hoje essa pessoa está aqui, firme, de pé, porque o Senhor a tem sustentado. E a Tua palavra diz que o Senhor é fiel para sustentar o fraco, para fortalecer os joelhos que antes viviam tropeçando. Nós Te agradecemos pela Tua disciplina, que é a expressão do cuidado do Senhor conosco. Que possamos aprender a cada erro e não cometê-los mais. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Êxodo capítulo 40, versículos 36 e 37 está escrito: Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguesse. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar a vida das pessoas. No final da mensagem eu vou orar por você, por isso escreva também aqui o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu dependo de Deus. Irmãos, a palavra de Deus nos conta que durante a caminhada de Israel no deserto, o Senhor ia à frente deles. De dia, numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para que o caminho deles fosse iluminado. A nuvem e o fogo eram para Israel símbolos da presença constante e da proteção de Deus. E hoje o Espírito Santo quer nos levar a refletir sobre a dependência de Deus. Nós podemos observar em Êxodo 40 que os israelitas só partiam quando a nuvem se levantava do tabernáculo. O povo de Israel era totalmente dependente de Deus. E nós temos que aprender a ser assim também. Não devemos tomar nenhuma decisão, fazer nenhuma escolha ou seguir por algum caminho sem antes consultar a Deus e, principalmente, observar e considerar os seus princípios. Esse princípio de dependência do Senhor é reafirmado em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, onde Salomão nos instrui a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento.
Em todos os nossos caminhos devemos reconhecê-lo, e ele vai endireitar as nossas veredas. Esperar pela orientação de Deus é algo fundamental para a nossa jornada espiritual. E eu quero terminar essa reflexão, antes de orar, com Salmos 37, versículos 4 e 5, que diz assim: que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, que assim como os israelitas seguiram a nuvem e a coluna de fogo, que possamos buscar a tua direção para cada decisão que tomarmos, através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com outras pessoas que nos aproximem de ti. Que a tua presença em nossas vidas seja a força que nos guia e nos conforta em todos os momentos. Nos ajude a não tomar atitudes precipitadas ou seguirmos adiante sem termos certeza da tua vontade para nós. Que tenhamos sensibilidade para reconhecermos a tua voz em meio a tantas vozes que ecoam na nossa mente. Muitas vezes até a voz do inimigo que tenta nos desanimar e nos paralisar. Que possamos sair hoje daqui com o compromisso renovado de buscar ativamente a tua presença em nossas vidas. Que a tua nuvem de proteção, a tua nuvem de glória nos envolva e que o fogo do teu Espírito nos aqueça e ilumine o nosso caminho. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Mateus capítulo 9, do verso 35 ao 38 está escrito: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. No capítulo 9 do Evangelho de Mateus, nós encontramos essa passagem tão tremenda que revela o coração compassivo de Jesus e a sua missão incansável de trazer cura e salvação para o mundo. Jesus percorre cidades e povoados, ensinando, pregando e curando. A sua compaixão pelas multidões aflitas e desamparadas leva ele a chamar seus discípulos para uma tarefa importantíssima e essencial: pedir ao Senhor da seara, a Deus, que envie trabalhadores para a colheita. Hoje eu quero refletir nessa passagem junto com você. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Você já sabe como é. Nós lemos a Bíblia, nós discorremos sobre o tema e depois nós oramos juntos uns pelos outros. Por isso eu peço que você dê o like no vídeo. Através do seu like, nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que você pode contar com a minha oração. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. No final da mensagem,
eu vou orar por você, eu vou orar pela sua família. Por isso, eu peço que você escreva aqui o seu pedido de oração. E escreva também essa frase. Escreva assim, olha: Jesus, tem compaixão de mim. Jesus tem compaixão de mim. Amém? Irmãos, ovelhas sem pastor referem-se a pessoas que estão desamparadas e desorientadas. Pessoas que estão vivendo sem um norte, sem uma liderança, sem o cuidado de alguém que possa guiá-las, protegê-las e alimentá-las espiritualmente. Sem um pastor, as ovelhas estão em constante risco de se perderem, de serem atacadas por predadores ou de morrerem de fome ou de sede. Da mesma maneira, pessoas sem uma direção espiritual ficam vulneráveis aos perigos do mundo e aos ataques do inimigo, vivendo sem rumo e sem propósito. E Deus usa pessoas para nos guiarem espiritualmente. É interessante perceber que Jesus não se limitava a um único lugar. Ele ia de cidade em cidade, de povoado em povoado, levando as boas novas do reino e curando todos os tipos de enfermidades. Jesus era movido por um amor profundo e por uma compaixão genuína. Ele via a dor das pessoas, ele via as suas lutas, as suas necessidades. E Jesus não apenas via, mas ele também agia. O profeta Isaías escreveu no capítulo 53, no versículo 6, o seguinte: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Assim como o profeta Isaías profetizou, Jesus veio para reunir as ovelhas perdidas, para desviá-las do caminho errado e para conduzi-las de volta ao caminho da vida. É isso que Deus quer fazer na sua vida, trazer você de volta para a rota certa. E ao ver as multidões, Jesus teve compaixão, é o que diz o texto. Essa compaixão não era somente um sentimento de pena, mas era um amor profundo que o movia à ação. Compaixão e empatia andam de mãos dadas. Enquanto a compaixão é a motivação para ajudar, a empatia é a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos, a dor do outro. Jesus não apenas viu a condição das multidões, ele se colocou no lugar delas. Ele sentiu suas dores, suas aflições, seus medos. Essa capacidade de se identificar com a situação das pessoas é o que nós chamamos de empatia. Quando nós somos empáticos, nós não estamos apenas observando o sofrimento dos outros de longe, estamos nos conectando profundamente com suas experiências e com suas emoções. E isso nos move a agir, assim como Jesus foi movido a curar, a ensinar e a pregar. Por exemplo, em João capítulo 11, verso 35, Jesus vê Maria chorando por causa da morte do seu irmão Lázaro. E aí o que acontece? Jesus também chorou. Ele não estava apenas mostrando compaixão, mas estava também demonstrando empatia ao sentir a dor da perda, junto com Maria e com as outras pessoas ali presentes. E no capítulo 10 do livro de João, do versículo 14 ao 16, Jesus ele é mencionado como o bom pastor. Olha o que diz: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas.
Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus se dirige aos seus discípulos dizendo: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus destaca a grandiosidade dessa obra que está diante de nós. A colheita é grande. Existem muitas almas precisando ouvir a mensagem do reino, mas poucos são os trabalhadores dispostos a ir. E esse chamado, ele é muito importante para nós hoje. A necessidade de trabalhadores no reino de Deus continua. Muitas ovelhas continuam sem pastor. O mundo ainda está cheio de pessoas aflitas e desamparadas, precisando do amor e da salvação que somente Jesus pode oferecer. Nós devemos e precisamos pedir a Deus que envie trabalhadores e também pessoas que estejam dispostas a serem esses trabalhadores, a ser esses trabalhadores. João capítulo 10, verso 27 nos lembra o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Como seguidores de Jesus, nós somos chamados a ouvir a sua voz e a seguir o seu exemplo, sendo seus trabalhadores nessa grande seara. A missão de Cristo é a nossa missão. A sua compaixão deve ser a nossa compaixão. O seu chamado para a seara é o nosso chamado. Que nós possamos responder a esse apelo com prontidão e dedicação, sabendo que o Senhor da seara está conosco, nos guiando e nos capacitando para essa grande obra. Nesse momento, eu quero orar por você. Antes da oração, eu quero dar um aviso muito importante. Ainda estão abertas as inscrições para o nosso 5º encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Você gostaria de experimentar um tempo de avivamento no seu casamento, viver os melhores anos do seu relacionamento conjugal? Então, dê esse presente a você e ao seu cônjuge. O mês de junho é o mês dos namorados, né? O dia 12 é o dia dos namorados, mas o mês de junho ele já é cheio desse romantismo. Eu sugiro que você se presenteie, dê esse presente para você e para o seu cônjuge. Venha até Belo Horizonte no dia 28 ao dia 30 de junho participar desse encontro que será maravilhoso. Serão no máximo 75 casais e nós estamos numa expectativa muito grande. E após o encontro, eu, pastor Edivaldo e a pastora Alessandra, vamos acompanhar pessoalmente esses casais durante um mês. Nós teremos com eles um tempo de oração, um tempo de aconselhamento, para que tudo aquilo que eles aprenderam durante o encontro seja consolidado e possa ser colocado em prática. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você clicar e garantir a sua vaga. Presta atenção, não deixe para a última hora, porque as vagas são limitadas. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. E escreva também a frase que eu sugeri. Jesus, tem compaixão de mim. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua compaixão e pelo teu amor demonstrados através de Jesus Cristo. Reconhecemos, Pai, que a seara é grande. Reconhecemos que há muitas pessoas aflitas e desamparadas, precisando da tua salvação.
pedimos que o Senhor envie trabalhadores para a tua seara e que nós também possamos ser esses trabalhadores, usados por ti para levar as boas novas do reino a todos os lugares. Senhor, ajuda-nos, ensina-nos a sermos compassivos como Jesus, a ver as necessidades ao nosso redor e a agir com amor e misericórdia. Capacita-nos através do teu Espírito Santo para sermos eficazes em nossa missão. Que possamos ouvir a tua voz e te seguir fielmente, como ovelhas que conhecem o bom pastor. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários dessa mensagem. Eu te apresento a vida dessa irmã e desse irmão, e também das suas famílias. Eu peço que o Senhor olhe com olhos de misericórdia para cada pedido mencionado aqui, e segundo a tua vontade, atenda a cada um deles, Pai. Dá-nos saúde, provisão, restauração, alegria, paz, conforto, tudo aquilo que nós necessitamos. Que possamos viver para a tua glória e sermos testemunhas vivas do teu amor e do teu poder. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida, ela pode mudar o destino de alguém e até de uma família. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 112, do versículo 6 ao versículo 8 está escrito: Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado, não tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Nós vivemos em um mundo cheio de incertezas e de desafios. Notícias ruins, problemas inesperados e inimigos disfarçados em situações adversas podem nos cercar todos os dias. Mas a palavra de Deus nos garante que, para aqueles que confiam no Senhor, nenhum mal prevalecerá. Hoje, eu quero, junto com você, refletir nas promessas de proteção, estabilidade e paz, encontradas aqui em Salmos 112, e como nós podemos aplicar essa realidade à nossa vida. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo. O seu like nos ajuda muito a alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu quero que você saiba que você pode contar com a minha oração, com a intercessão do nosso ministério. No final da mensagem, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Por isso eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Escreva o seu pedido de oração e declare pela fé a seguinte expressão: o Senhor nos livra do mal. O Senhor nos livra do mal. Amém? Irmãos, aqui nessa passagem, Salmo 112, no versículo 6, diz que quem é correto, quem é justo, nunca fracassará e será lembrado para sempre. A integridade e a retidão são princípios fundamentais
muito importantes para uma vida que é protegida por Deus. Ser correto aos olhos de Deus envolve não apenas evitar o pecado, mas também agir com justiça e bondade. E eu disse ser correto aos olhos de Deus, porque muitas vezes nós estamos mais preocupados em agradar as pessoas do que em agradar a Deus. E a promessa aqui é clara: aqueles que vivem de acordo com os princípios de Deus não serão abalados. A sua lembrança será perpetuada. Isso não significa que nós não estamos sujeitos a enfrentar problemas, mas sim que Deus irá nos sustentar através das várias maneiras que o Senhor pode agir em nossa vida. A segunda coisa está no versículo 7, que diz assim: Ele não tem medo de receber más notícias. O justo, aquele que serve a Deus, aquele que anda em integridade, não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes a vida ela vai nos apresentar desafios e, inevitavelmente, más notícias vão surgir na nossa jornada. Mas o salmista nos lembra que a confiança em Deus nos dá uma fé inabalável. Quando nós confiamos plenamente no Senhor, nós não somos dominados pelo medo ou pela ansiedade. Você pode até ter medo em algum momento, mas você não viverá dominado pelo medo. Você pode até ter algum momento de ansiedade, mas você não viverá dominado por ela. Porque em vez disso, nós encontramos força na certeza de que Deus está no controle. A confiança em Deus nos permite enfrentar qualquer adversidade com coragem e esperança. A terceira coisa que eu quero mencionar aqui está no versículo 8. Diz assim: Ele não fica preocupado, nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Essa paz que vem de Deus é uma paz que excede o entendimento humano. É uma paz que não está condicionada às circunstâncias. Mesmo quando nós estamos cercados pelas dificuldades, nós poderemos experimentar uma calma interior que só pode vir de Deus, que é ministrada em nosso coração através do Espírito Santo. Essa paz não significa ausência de problemas, mas a presença de Deus em nossas vidas. A certeza de que nós não estamos sozinhos no meio de tantas dificuldades que enfrentamos. É a confiança de que Deus é maior do que qualquer inimigo ou qualquer desafio que possamos enfrentar. Ele, o Senhor, nos dá a certeza de que no final a vitória é nossa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tome posse dessa promessa, meu irmão, minha irmã. Nenhum mal te alcançará. Essa é a promessa para aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus. Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, que confiam nele para encontrar paz em sua presença. A vida pode ser difícil, sabe, gente? Mas com Deus nós somos inabaláveis. O Senhor nos reveste de força, de coragem, de equilíbrio, de tranquilidade. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero colocar diante do Senhor o seu pedido de oração, que está escrito aqui. Antes da oração, eu quero fazer um convite muito especial. Você gostaria de experimentar um tempo de avivamento no seu casamento? Você gostaria de viver os melhores anos do seu relacionamento conjugal? Eu quero sugerir um presente.
Eu quero sugerir que você dê um presente para a sua esposa, ou que você sugira que o seu esposo adquira um presente para você. O mês de junho é o mês dos namorados. E nesse mês, no finalzinho do mês, do dia 28 ao dia 30, nós estamos preparando a 5ª edição do nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Eu estou esperando centenas de pessoas aqui, dezenas de casais que estarão aqui com a gente em Belo Horizonte. Serão apenas 75 casais. Sabe por que esse número mais reduzido? Porque depois desse encontro, eu, pastor Edivaldo, vou ter um mês de mentoria com esses casais. Eu vou acompanhar pessoalmente esses casais. Esses casais terão um tempo de conversa comigo, com a pastora Alessandra, para que tudo aquilo que eles aprenderam durante o encontro seja consolidado e possa ser colocado em prática. Então eu quero te fazer esse convite. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você clicar e garantir a sua vaga. Mas eu quero dizer algo. Não deixe para a última hora, porque as vagas são limitadas, como eu disse. Tem muitos casais do Brasil inteiro nos procurando e eu creio que Deus está preparando um tempo de renovo, de cura, de libertação, de restauração e de recomeço para esse encontro que está se aproximando. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você diante dessa palavra. Eu quero apresentar a sua vida no altar do Senhor. Deus amado, Deus querido, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. E eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que foi alcançada nessa manhã pela tua palavra e também pela sua família. Eu peço a tua proteção, Senhor, sobre essa casa. Ó Deus, todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui já são conhecidos do Senhor, mas nós fazemos questão de apresentá-los diante de Ti, segundo a Tua palavra, mencionada lá em Tiago, que diz para nós apresentarmos diante do Senhor, fazermos conhecidas diante do Senhor as nossas petições. Eu peço que o Senhor visite esse casal que está em crise nesse momento. Que o Senhor dê um fôlego de vida nesse relacionamento, para que eles possam continuar tentando, para que eles não desistam um do outro, para que o diálogo seja retomado e eles possam encontrar auxílio, proteção, cura, perdão e reconciliação no Senhor. Eu apresento diante de Ti todas as pessoas que estão passando, Senhor, por problemas financeiros. Eu peço que o Senhor dê a essa família a provisão que ela necessita. E aqui eu coloco em especial os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão passando por um tempo de grande dificuldade, de grande adversidade. Que eles possam ter todos os recursos disponíveis para se reerguerem. Eu peço que o Senhor atente para cada necessidade que foi mencionada aqui nos comentários. Derrama cura sobre aqueles que lutam contra as enfermidades. Ó Deus, tira toda a ansiedade, todo o medo daquele que tem sido oprimido pelas dificuldades da vida. Ministra sobre o nosso coração essa paz mencionada aqui na Tua palavra, que excede todo o entendimento. Abençoa, meu Deus, cada família aqui representada. Dá-nos força, coragem, equilíbrio, ó Deus, clareza para enfrentar os nossos problemas e coloca no nosso coração a certeza de que o Senhor está no controle de nossas vidas. Que cada pessoa que for alcançada por essa palavra possa sentir a Tua presença e possa confiar no Teu cuidado. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem
Compartilhe essa mensagem com seus contatos. Ela pode sim transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.